né, pessoal? Vamos que vamos. Deixa eu acender essa luz aqui, tô assim, muito escuro, né? Agora melhorou, né? Então, vamos lá. Piscianos e piscianas. Não se esqueça de deixar o like, pessoal, muito importante. É o termômetro que aqui a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Com amor, por sinal. E também se inscrever no nosso canal, vem com a gente. Vamos fazer uma grande festa aos 100 mil inscritos. Olha aí, você é nosso convidado, tá certo? Vamos lá? Peixes, novembro de 2020. Peixes. Vamos lá? Energia da criança, obstáculos, desafio, a ponte, espiritualidade, a montanha. Começo do mês, as escadas, nesse deck, as escadas, mas é as estradas também. No meio do mês, o labirinto. No fim do mês, o urso. No trabalho, o homem olhando para o futuro. Nas finanças, a raposa. Na saúde, o homem olhando para o passado. Na família, o coração. No amigos e vida social, a casa. Informações extras ou novos projetos, o castelo. Amor para quem tem um relacionamento, os ratos e os pássaros. E amor para quem está em busca de um relacionamento, o relógio e a coruja, as corujas, né? E aqui na carta de corte vocês têm a árvore, falando de ancestralidade, falando de estabilidade, falando de família, falando de a gente respeitar os ciclos, né? Que é necessário, né? Ao colher um fruto, você tem que esperar o fruto amadurecer, ficar no ponto, né? Pra tá suculenta, docinha, né? Macia. Se a gente tirar antes do tempo, vamos saborear o amargo, o azedo, né? Vamos pedir aqui pro tarô das bruxas mais cartas para vocês. Paciência, que eu vou de pouquinho em pouquinho. Ó, a ventania, vocês estão ouvindo o barulho do vento? Ventania mesmo. Então vamos lá. Tarô das bruxas. Cartas para clarificação aqui. Para peixes, novembro de 2020. Peixe, novembro de 2020. Muitas cartas, então vou registrar. Pelas bruxas, peixes, novembro de 2020. Que aí saiu a Imperatriz. Muito boa, né? Um arcano maior, a Imperatriz. Imperatriz não, pessoal, desculpa. É a sacerdotisa, tá? Desculpa. Número 2. Uau! Saiu 10 de copas. Tá melhorando, né? Porque as cartas ali de cima não tá lá, essas coisas, né? Mais cartas tarô para peixe. Saiu 3 de paus. Esse óculos não me ajuda muita coisa. Tem que urgente providenciar outro, porque eu fiquei na esperança de encontrar o meu outro, né? E também a rainha de ouro. Eu tô sentindo que eu senti dor de cabeça por conta de tá com esse óculos, sabe? Tô forçando muito. Mas vamos, não vamos parar não. Não sou de desistir não. Vamos lá. Peixe, novembro de 2020. Peixe dentro de um relacionamento. Vamos lá. Peixes em um relacionamento. Oráculo Anjos do Romance. Peixe em um relacionamento. Espiritualidade, sim. Né? Fatores religiosos aqui, espiritual, sim. Realmente eu sinto muito isso ali, né? Essas cartas aqui, essa sacerdotisa, né, na mesa também. Peixe em um relacionamento. Novembro de 2020. Novembro de 2020. Peixe em um relacionamento. Novo amor. Para quem tem um relacionamento é renovação. Também vejo isso também. Temos aqui uma sacerdotisa, um 10 de copas, né?
Peixe em busca de um relacionamento, novembro de 2020. Mantendo os esforços e sentimentos românticos. Ok, então vamos lá, gente. Aqui na carta de energia, nós temos a carta da criança. Falando de leveza, falando de estar tranquila, não sinto. Eu sinto assim mais assim um pouco de imaturidade. Eu sinto um pouco de imaturidade. Principalmente quando tem algum obstáculo, eu sinto que peixe está meio que imaturo, né? Então, como a árvore saiu aqui na carta de corte de vocês, eu dou, né, uma dica, né? Procure aí os mais velhos. Jaque, mas eu tenho 40 anos. Procura os mais velhos, as pessoas mais espiritualizadas, as pessoas que de repente é psicólogo, terapeuta, médico, para vocês buscarem uma orientação, porque eu sinto vocês bastante maturos aqui em decidir algo, porque olha só, olha o que é a carta do obstáculo, né? É a ponte. A ponte é quando eu preciso decidir alguma coisa. Eu tenho que ver o que tem lá do outro lado, mas não tenho maturidade para olhar isso de frente, né? Eu sei que tem alguma mudança, eu sei que tenho alguma decisão, eu sei que eu tenho que buscar novos caminhos, mas eu tô imatura ainda, né? Ou algo tá no começo ainda, bem no começo, né? Aqui a gente pode estar falando do quê? De gravidez? Pode estar falando de gravidez, sim. Principalmente a carta de costa de vocês saiu a árvore, né? E a árvore pode estar, sim, falando de gravidez também, tá certo? E isso pode tá falando de gravidez, como também tá podendo falar que algo está no começo ainda, né? E que, como carta de desafio, algo está no começo que você tem que entender o que está lá do outro lado, né? Essa ponte, digamos que a gente tem duas situações, né? E dessas duas situações, as duas a gente tem que ver e analisar com maturidade, né? A gente tem que analisar para ver para onde a gente vai. Não tem que ter as mudanças e as opções, as decisões, não tem que ser algo que tem que ser jogado para debaixo do tapete. Tem que ser olhado, entendido e você fazer o seu movimento, peixes. Aqui na carta da espiritualidade tem a carta da árvore, da montanha, das montanhas. E a carta das montanhas da espiritualidade está falando que existe muitos desafios aqui nesse mês de novembro, as quais você vai ter que subir. Então não adianta ficar, né, levando ao banho-maria com imaturidade as decisões. Vamos ter que decidir e vamos ter que dar o primeiro passo, o pontapé inicial. E não adianta, né, fazer bico. É porque muitas vezes a gente fica protelando, né, uma decisão. E aí a espiritualidade está falando, ó, tem caminho para seguir, né, tem caminho para seguir e subir essa montanha, né? Como a árvore está aqui também, pode ser projetos em família. Projetos que você também tem que estar engajado nesse projeto, né? E muitas vezes a gente muitas vezes a gente pensa que projetos da nossa árvore genealógica não são nossos projetos, né? E depois a gente descobre que tem tudo a ver também com a nossa caminhada. Então ali, mesmo sentindo alguns desafios pela sua parte, mas eu vejo que você será vencedor, porque a montanha é um desafio, mas também é a certeza do que você chega lá no topo, né? E a certeza de chegar no topo não é a que é o mais importante. O mais importante é o passo a passo, é o caminhar, né? É o galgar pela essa montanha, trazendo aí o aprendizado, tá bom? Mais uma vez, uma carta de decisão, né? A carta das estradas, que também é a carta das escadas, falando também de decisão, falando de postura, de estar fazendo metas e objetivos, né? Projetos a curto, a médio, a longo prazo, isso é muito bom. Pode também estar falando de viagem, né? Viagens que aqui eu não percebo que é longe, não. Dali, pra ali,
né? E muitas vezes essa viagem ou essa decisão na sua cabeça ainda está trazendo alguns desafios, né? Como você tem um projeto, mas eu não consigo ainda avistar, nem de longe, nem de perto, o start desse projeto, né? Dessa decisão. No meio do mês, aí você mais que perdidinha, né? Ou perdidinho, né? Porque o labirinto é quando você, putz, cadê a saída, né? Cadê a solução desse negócio aqui? Desses desafios? Cadê, né? A saída desses desafios. E assim, ao longo do mês de novembro, eu vejo a necessidade de tomar uma postura, de tomar outros caminhos, mas você protelando e assim se exaurindo, sabe? Se incomodando, pesando a coisa, né? E ao não ver a saída ali, né? Porque o labirinto você fica meio que vai para um jeito, vai para um caminho nada, vai para o outro nada, como se fosse batendo cabeça. E isso no final do mês, né? Que é o urso, você tá ali já cansada, né? De tá batendo em caminho errado, em porta errada. E vejo você bastante incomodado mesmo, cansado mesmo, tanto fisicamente como mentalmente, né? Sabendo que tem que ter atitudes, tá? Sabendo que tem que trazer a estabilidade para que os projetos comecem a andar, mas aí eu vejo você bastante cansado ali, né? No trabalho, nós temos aqui a carta do homem que olha para o futuro. E essa carta que olha para o futuro, essa energia, ela olha para o futuro com a atitude, né? Só que os desafios deixam você, peixes, bastante, tá falando do trabalho, bastante cansada, bastante cansado, né? Como se muita mimimi deixasse você, trazesse para você isso, um desafio, né? E é o que eu vejo no trabalho. O seu desafio é, primeiro, pessoas que te olham com um olhar meio assim, sabe? E segundo, com esse falatório assim, né? Que deixa pra você uma coisa muito desgastante, muito maçante. Então, no trabalho também tá assim. Mas a boa notícia é que a montanha, e junto com os pássaros também, vai dizer para o seguinte, que você vai ter uns desafios, mas você vai saber, né, interagir com esses desafios de uma forma que trará bons resultados. Embora cansado, desgastado energeticamente. E a montanha ali na espiritualidade está falando para você, né, mesmo cansado, peixes, menos cansada, peixes, foque também na sua espiritualidade, né, um grande reforço para você, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Nas finanças, nós temos a carta da raposa, né? A carta da raposa é uma carta onde você precisa proteger tanto o seu patrimônio, como também olhar de uma forma mais amorosa para a arte do dinheiro, para a energia do dinheiro, né? Como se você precisasse prestar atenção como você gasta o dinheiro. No caso aqui, eu sinto que você precisa ter uma visão mais intuitiva com o dinheiro, com a energia do dinheiro. A raposa ali, ela pode me significar algo negativo, mas eu não sinto pelo negativo, eu sinto é como se você tivesse medo, sabe? Medo do que eu tenho, eu vou perder, né? E, sabe? E aí, quanto mais esse tipo de sentimento, mais a sensação de mão vazia, né? E com a energia do dinheiro, eu tive conversando, alguém me mandou uma frase agora há poucos dias falando justamente disso, né? Gratidão, né? Por todo o dinheiro que eu recebi ao longo da minha vida. Tudo vem fácil e tudo vem com facilidade e com glória para mim. Isso é muito bom, né? A energia do dinheiro vir com facilidade, porque a gente muitas vezes precisa ter essa ideia cheia de crença que a gente precisa trabalhar horrores, suar, pingar, para o dinheiro vir até a nossa mão. E na verdade não é por aí.
precisa trabalhar, precisa ter projetos, precisa ter... Mas o dinheiro tem que fluir em relação a tudo que você trabalha, tem projetos, tem ideias, ele precisa fluir naturalmente, do dar e do receber. Então é justamente isso, eu sinto que você tá colocando um certo medinho, um certo surto assim, né? Ai meu Deus, né? Ai meu Deus, será que vai dar conta? Será que, né? Aí acaba que a energia não fica fluídica em relação ao dinheiro. Então dinheiro vem fácil sim, ok, peixes? Na saúde, nós temos a carta do homem que olha para o passado, né? Como eu tô vendo outras cartas aqui fazendo algum ruído com essa energia, né? Eu tendo a falar para vocês o seguinte, né? Que muitas pessoas aqui estão lidando, né, com assuntos que já passaram, como por exemplo, no passado aí eu tive uma pneumonia, né? No passado eu estava mais gorda, obesa. E aí, é como se vocês não se cuidassem agora e ficassem pensando, meu Deus, se eu não me cuidar, eu lembro que no passado eu me descuidei e aí fiquei mais gorda, mais gordo, eu não comia, minha imunidade baixou, eu peguei uma pneumonia, eu era relapsa com a minha atividade física. Eu sinto que vocês estão se preocupando, precisando se preocupar, caso alguém não esteja preocupado, né? É questão da gente se preocupar, é questão de cuidados mesmo. Agora eu preciso me cuidar, porque se no passado o meu pequeno desleixo, o meu pequeno descuido, eu já tive isso, então agora é a hora de cuidar, tá? Eu vejo muita gente aqui com problemas de esquecimento. Ai, eu esqueci, ai meu Deus do céu, sabe? E também de obesidade, tá certo? Então vamos cuidar. Acho que a obesidade foi uma das coisas que mais saiu no mês de novembro. Então, já que você não sou eu, nunca tive isso, Jaque. Não tem, ótimo, né? Então, faça a reeducação alimentar, faça atividade física, né? Trabalhe a memória, né? Jogo, palavras cruzadas, uma segunda língua, né? Um curso de culinária, qualquer coisa que é mesmo que traga como hobby, mas que utilize a sua memória e também, né? Que você consiga ter a maturidade de cuidar do seu corpo físico, espiritual, intelectual também, ok? Na família, tá? Graças a Deus tem a carta da coração, tá tudo família, tudo em paz, tudo tranquilo, projetos, né? Que muitas vezes esses projetos, onde embaça ali também um pouquinho dos projetos que passam por algumas situações de tipo, nossa, é um projeto de família, mas será que eu dou conta de colaborar, de ajudar, né? Tem hora que eu me sinto assim também. Eu acho que no contexto geral da família, né, é como se um e o outro quisesse ajudar mais, e muitas vezes sente algum desafio nisso, né, alguma dificuldade, não gosto da palavra dificuldade, algum desafio nisso. Mas eu vejo todo mundo tentando se reestruturar e com muito amor dentro da família, isso é muito bom. Amigos de vida social, tá aqui a casa, mas a casa seria a estrutura. A casa seria a estabilidade. Mas eu sinto que vocês podem estar falando de realmente de estar com as amizades, o ciclo social estável, tranquilo. Mas eu sinto que agora, nesse momento, no mês de novembro, não é para todos os piscianas, mas eu sinto que vocês vão ficar um pouco mais introspectos, né? Vão ficar mais quietos em casa. Mais um pouquinho, né? Porque muita gente aí na pandemia tá trabalhando só em casa. Mas em relação à família, né? Aos amigos, embora tá muita coisa liberando aí, né? Eu sinto que você vai ficar mais quietinha em casa. Embora nas amizades, né? Tem algumas coisas assim que você desagradou, alguns trem e tal, mas tá estável. Mas mesmo assim eu sinto que você vai preferir em novembro ficar mais em casa, mais quietinho, mais longe, né, por detrás dos bastidores. Informações extras ou novos projetos, nós temos aqui a carta do castelo. Carta do castelo é quando você, né, primeiro, quanto mais alto a gente tá, né, num prédio bem alto, a gente pensa, não, eu sou pertinho do céu, né, será que a gente tá mais pertinho de Deus, né? É também essa coisa de estar mais próxima, né? A sacerdotisa está na mesa. A sacerdotisa é uma carta muito espiritual, muito de mistérios, dos seus mistérios internos, né? Do seu silenciar, né? De você, de uma certa forma, através do seu silenciar, buscar a sua intuição, buscar a sua sabedoria, né? Para resolver algumas questões, né? Internas mesmo. E quando a gente melhora, né?
Quando a gente melhora internamente, todo o nosso externo melhora. E também, né, essa história de a gente conseguir entender, né, qual o rumo a gente tomar. Lembra das decisões sendo aqui um obstáculo? A sacerdotisa fala para você, olha, utilize a sua intuição, utilize dos mistérios que há dentro de você para que você consiga resolver que rumo que você vai tomar, né? Eu preciso ir para o outro lado da ponte, então eu vou, né? Mesmo que seja devagarinho e eu vou me sentir muito protegida, eu vou proteger a minha, os meus, eu vou me sentir muito protegida, muito querida, muito cuidada, e assim é, tá bom? Amor para quem tem um relacionamento, peixes. Bom, amor para quem tem um relacionamento, tanto a sacerdotisa como o oráculo Anjos do Romance, como os ratos estão falando que a espiritualidade está chacoalhando você, já que os ratos, sim, os ratos. Porque os ratos estão falando o seguinte, você está com a sua energia desgastada. Ah, mas eu me sinto bem, me sinto ótimo, me sinto ótima. Mas a espiritualidade está falando, olha, vamos revitalizar. Muitas vezes você está bem, mas está longe da sua espiritualidade. Então é o momento de você religar e começar a interagir novamente com os pássaros, interagir novamente com a sua espiritualidade. A sacerdotisa também está aqui falando contigo, olha só. É momento da gente buscar serenidade, sabedoria interior, porque a sacerdotisa traz mistérios, e esses mistérios são totalmente espirituais, e esses mistérios também são coisas que a gente não tá vendo. Lembra que eu falei que alguns desafios aqui, olha, na espiritualidade falando, e você se sentindo sem saída, e você se sentindo muito cansada, muito cansado, por não saber que saída tomar. Então, se você tá ali com a espiritualidade aguçada, você com certeza vai saber interagir, vai saber resolver. E aqui, ó, vem o 10 de copas, olha só, 10 de copas, dizendo a felicidade vai ser encontrada. E aí consegue, dentro da relação, renovar o amor, né? A relação que já existe, o new love aqui, dentro de uma relação, é uma renovação. E o 10 de copas aqui falando, né, de felicidade, de alegria, de entendimento, né? Então todos os ruídos caem por terra, né? Que coisa que o rato tá trazendo aqui, tá certo? Você que tá dentro de uma relação, então busca a sua espiritualidade, né? Tem esse entendimento que você precisa fazer a busca pela espiritualidade mesmo, para trazer proteção, para cuidar da sua, do seu campo interno e externo. Vamos lá, você que está buscando uma relação. Você que está buscando uma relação, nós temos aqui, né, a carta do relógio junto com das corujas, falando, né, que você tá entendendo que o tempo está chegando, que o momento está chegando, e você está tendo um entendimento, né, você vai estar sentindo essa intuição do que tem uma situação chegando. Tem um 3 de paus e a rainha de ouros, o 3 de paus e a rainha de ouros. O 3 de paus é oportunidades vindo, né? É alguém que você percebe que tá chegando para você. E a rainha de ouros, gente, é aquela coisa onde você consegue colher uma relação. E aqui, olha, depois que a coruja junto com o relógio tá falando, calma, é tempo de colheita, você você tá sentindo a sua intuição, você tá sentindo que tá entendido, você tá sábio, você tá discernido. E aqui, ó, mantendo os seus esforços para quê? Para com seus sentimentos românticos. Então é como se você sentisse intuitivamente que tá surgindo alguém, que tá vindo alguém. De repente você já tá de olho em alguém, de repente, né, uma conversa ali, outra lá. Eu percebo que essa oportunidade virá, pode ser com pessoas mais maduros do que você, peixes. E pode ser pessoas mais velhos que você mesmo. Pessoas do signo de terra, touro, virgem ou capricórnio, tá certo? E aí, deu bom, né, peixes? Deu muito bom. A todos os piscianos, piscianas e piscianos de terra, ó, muito bom, né? De sol, lua, ascendente ou Vênus, esse vídeo é pra você. Deixa seu like, é importante pro nosso canal, caso tenha gostado. Se inscreva também, acione o sininho. Quando você se inscreve, acione aquele sininho, sabe pra quê? O YouTube avisa você, todos os vídeos que a Cartolista postar, o YouTube avisa você, tá certo? Como também gostaria de ouvir o comentário, como está sendo o seu mês e como foi o seu mês, tá certo?
A todos um excelente mês de novembro. Gratidão.